Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso estudo. Na semana passada nós vimos sobre os espíritos que se comunicam, né, e a necessidade de nós conhecermos esses espíritos que se comunicam para que a gente possa ter a capacidade de analisar o conteúdo da produção mediúnica. É claro que nós estamos vendo de uma forma muito superficial, porque isso demanda um estudo mais aprofundado e isso precisaria de mais tempo, precisaria de encontros, né, como os nossos de 2 horas, mas como nós não temos aquilo que é ideal, nós fazemos aquilo que é possível. Isso não nos isenta, no entanto, de nós estarmos estudando, de nós fazermos parte do nosso do estudo na nossa casa, né, individual. Aliás, uma coisa que tem me preocupado, nós temos 21 participantes no nosso grupo e a gente tem percebido que a participação nos vídeos de estudo tem sido bem abaixo. No último nós tivemos 11. Então, alguma coisa, alguém está faltando aí. Se alguém está precisando de alguma ajuda, por favor, dá um toque para a gente que a gente vai tentar ver o que a gente consegue fazer para ajudar. Bom, partindo para o nosso estudo, nós vamos falar dos 2 pontos que faltam nesse tripé das comunicações. Esses pontos, primeiro, os espíritos ou a fonte, o segundo é instrumento ou médium, e o terceiro é o evocador ou o grupo. E quando nós adentramos lá no Livro dos Médiuns, na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, item 268, nós vemos o seguinte: os bons espíritos se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. E coloca mais adiante também o estudo, uma condição posta no Livro dos Médiuns para que a gente possa obter as boas comunicações nas evocações. A fé em Deus é necessária. O Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 25 das evocações, questões sobre evocações. Então, o que a gente percebe aqui? Que nesses 2 pontos do instrumento, ou médium, e do evocador, os espíritos interessados realmente nos bons trabalhos, nos trabalhos proveitosos, nos trabalhos voltados ao bem, à orientação, ao crescimento, se interessam por aqueles médiuns que ouvem as suas orientações e que procuram aplicar essas orientações a si mesmos. E uma coisa que é muito comum nos grupos de trabalhos mediúnicos, quando se vai fazer uma análise de uma mensagem, a leitura de uma mensagem, que o médium faça aquele ar de superioridade, às vezes, quando começa a ler uma mensagem, diz: acredito que essa mensagem seja para alguém, julgando que a mensagem venha primeiro para os outros. E Kardec sempre diz, no Livro dos Médiuns, que a mensagem primeiro é para o médium. A espiritualidade repete isso. A mensagem é primeiro para aquele que a recebe. E se nós começamos a nos preocupar e aplicar a nós mesmos essas orientações, nós sempre vamos receber essas orientações da espiritualidade, porque elas estão sendo bem aproveitadas. Mas existe um outro ponto que lembrando que Kardec, na época em que faz a codificação da doutrina espírita, se utilizava muito do recurso das evocações. Ele chamava os espíritos, evocava os espíritos para investigar a sua situação no pós-morte, a situação no plano espiritual, como foi a sua passagem, as suas impressões, quais conselhos poderiam dar. Esse é um aspecto, nós vemos isso muito lá no livro O Céu e o Inferno, mas também nós percebemos das orientações
que Kardec busca para a própria elaboração da doutrina espírita. Os conceitos científicos, conceitos filosóficos, conceitos religiosos, todos advindos através de comunicações que os espíritos davam, muitas espontâneas, mas também muitas, é bem verdade, eram vindas através de evocações. Kardec, quando tinha dúvida de algum ponto, evocava espíritos, e vimos isso em São Luís, vemos isso em Erasto, em Fénelon, vemos isso nos espíritos responsáveis pela elaboração da codificação, que eles acudiam, que eles atendiam ao chamado de Kardec para orientá-lo. E isso, um dos pontos fundamentais colocados pelo próprio Kardec, é a questão da fé do evocador, daquele que chamava, e a fé no sentido de ter a certeza dessa resposta, a convicção dessa resposta, mas uma fé operante, que buscava as orientações, mas que acima de tudo buscava os comparativos naquilo que Kardec chama de um ensino universal dos espíritos, que está lá no começo do Livro dos Médiuns, da universalidade do ensino dos espíritos, quando ele comparava esses ensinos. E para que nós possamos entender o que caracteriza o bom médium, voltando ao médium, nós vamos ao Livro dos Médiuns para entender o que Kardec fala das características desses médiuns. Ele vai colocar em alguns grupos, ele vai colocar como médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem das suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam, considerando-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas, e esse é um ponto fundamental. Nós devemos sempre buscar a opinião daqueles que dividem conosco os trabalhos de intercâmbio, porque por vezes nós podemos não perceber algum ponto que alguém que está ao nosso lado, que ouve atentamente a mensagem, consegue perceber e nos alertar. E é isso, dessa forma, nós nos furtamos a grandes equívocos. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Isso nós encontramos no final do Livro dos Médiuns, quando o espírito Joana d'Arc fala sobre o mediunato ou mediumato, que é a devoção do espírito, a forma com que o espírito encara a missão mediúnica, e coloca isso na necessidade de nós sacrificarmos as nossas necessidades, as nossas frivolidades ao serviço, para que nós possamos entender que nós somos verdadeiramente instrumentos nas mãos daqueles que buscam as orientações, o crescimento da humanidade. Médiuns seguros, os que, além da facilidade da execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, e aí nós temos um sem número de exemplos: Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, nós podemos citar Zilda Gama, nós podemos citar Ivone do Amaral Pereira, que pela característica, pelo próprio caráter, pela maneira com que se colocavam, sempre deram a segurança da sua própria mediunidade, merecendo confiança do trabalho que traziam. Tanto que nós vemos que Chico Xavier, embora alguns discordem da doutrina espírita, jamais desconfiaram ou colocaram em dúvida a questão do caráter de Chico Xavier, médiuns seguros. Então, pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem, os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos.
Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os efeitos dos médiuns, isso suscitará contrariedades e até animosidade de alguns, mas o que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal essas reflexões apenas uma coisa provaria: que não é bom médium, isto é, que tenha a assisti-lo espíritos maus. Ademais, como já disse, tudo isso será passageiro e os médiuns, os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, experimentarão tristes consequências conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à custa o que resulta de aplicarem no interesse das paixões terrenas um dom que Deus lhes outorga unicamente para o adiantamento moral deles. Se não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os por quanto posso dizer. Deus os reprova. Isso são palavras e uma avaliação do Espírito Erasto. A natureza dos espíritos que assistem o médium é uma das primeiras coisas a se considerar, e é óbvio que nós devemos perceber isso, porque se nós percebemos na nossa avaliação que um espírito é um espírito malfazejo, que é um espírito zombeteiro, um pseudo-sábio, um brincalhão, nós não devemos prestar confiança a esse tipo de manifestações. Mas como nós podemos nos precaver desse tipo de espíritos? Como nós podemos perceber a natureza dos espíritos que se comunicam através de nós? Tanto é a modéstia, o apanágio dos médiuns escolhidos pelos bons espíritos, quanto o orgulho, o amor próprio e, digamo-lo, a mediocridade são caracteres distintivos dos médiuns inspirados pelos espíritos inferiores. Tanto os primeiros desprezam as comunicações que recebem, quanto estas se afastam da verdade, quando os últimos mantêm contra todos a superioridade do que lhes é dito, mesmo que seja um absurdo. E aí nós percebemos que nas questões do médium, na busca muito mais pelo fenômeno do que pelo enobrecimento que a comunicação pode trazer, muitos médiuns orgulham-se em dizer: sou atendido ou inspirado ou orientado pelo espírito tal, e abrem-se a esses espíritos sem lhes notar as questões de orientação. Qual o objetivo dessas orientações? E nós percebemos que aí não existe uma vitimização do médium. O médium não é uma vítima, mas o próprio médium, na sua característica, na sua forma de ser, é o causador dessas influenciações negativas. O que se quer? Isso está na Revista Espírita de dezembro de 1863, Instrução dos Espíritos, quando fala dos conflitos da mediunidade, os conflitos. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a todo custo, e isso é importante nós percebermos. Nós acreditamos que o objetivo da mediunidade é que se dê a todo custo comunicações, e por vezes não é assim que se procede. Aliás, o objetivo da mediunidade não é prestar comunicações a todo instante, mas prestar comunicações proveitosas. O objetivo da mediunidade de trabalho não se presta à quantidade de espíritos que nós atendemos, mas sim aos espíritos sofredores que nós podemos possibilitar através do nosso trabalho o socorro, o auxílio, a orientação, o recolhimento. E é para isso que nós nos colocamos como médiuns. Nós devemos, enquanto médiuns, entender que o trabalho não nos pertence. O trabalho
da orientação de espíritos não nos pertencem. O trabalho de resgate de espíritos não pertence ao médium. O médium cumpre o papel de ser um bom instrumento, um bom intermediário, servindo como instrumento intermediário para aqueles espíritos que são responsáveis pela condução, pelo socorro, para que estes possam atender, para que esses possam orientar e para que esses possam trazer as comunicações instrutivas que devem servir para mudar o patamar da moral do ser humano, começando pelo próprio médium. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a todo custo, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se ter boas comunicações, são necessários bons espíritos. E para se ter bons espíritos, é preciso ter bons médiuns, livres de qualquer influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem um médium é, pois, uma das primeiras coisas a se considerar. Para conhecê-lo exatamente é um critério infalível e não é nos sinais materiais, nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium e nós precisamos tomar muita atenção nesse ponto, prestar muita atenção. O critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira de agir deste último, do médium, pode julgar-se a natureza dos espíritos que o dirigem e, consequentemente, o grau de confiança que merece nas suas comunicações. E mais um ponto para nós analisarmos. Quando nós temos espíritos que, ao comunicar-se, trazem a nós o sentimento do orgulho, o sentimento da vaidade, devemos lembrar das orientações de Jesus quando dizia: pela árvore é que se conhece o fruto. Uma má árvore não pode dar bons frutos, assim como uma boa árvore não pode dar maus frutos. Nesses sentimentos, assim como nas comunicações que nos são trazidas, mas acima de tudo nos sentimentos, e isso é algo que é muito subjetivo a um médium, somente o médium pode identificar esse tipo de sentimentos. Nós conseguimos perceber a natureza dos espíritos que nos inspiram e que nos assistem. Isso não é uma opinião pessoal, mas um princípio deduzido da mais rigorosa lógica, se admitirmos essa premissa. Um mau pensamento não pode ser sugerido por um bom espírito. Enquanto não se provar que um bom espírito possa inspirar ao mal, diremos que todo o ato que se afaste da benevolência, da caridade, da humildade, no qual se note o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho ferido ou simples acrimônia, não pode ter sido inspirado senão por um mau espírito. Ainda quando este hipocritamente pregasse as mais belas máximas, e isso acontece muito. Ainda quando este hipocritamente pregasse as mais belas máximas, porque, se fosse bom, prová-lo-ia pondo seus atos em harmonia com suas palavras. A prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão astuciosos, tão sábios e ao mesmo tempo tão numerosos, que não seria demais armar-se do máximo das precauções para frustrá-los. Importa, pois, rebuscar com maior cuidado todos os indícios pelos quais eles se podem trair. Ora, esses indícios estão ao mesmo tempo na sua linguagem e no ato que provoca. Na linguagem, porque Kardec diz que um espírito pode disfarçar as suas intenções através de belas palavras, de palavras rebuscadas, de palavras mesmo de cunho moral. Mas quando dá-se a ele corda, através da investigação, da pergunta, através
do buscar as intenções, através dos diálogos mesmo, nós vamos percebendo que aos poucos essas falsas verdades não se sustentam, em que em determinado momento o espírito, apesar das belas palavras, acaba por trair a si mesmo, contradizendo-se. E para isso nós precisamos ter uma capacidade de analisar em que momento ele está se contradizendo, o que é ou não é arcabouço de verdade. Né? Quando Kardec coloca isso que, ainda quando que este hipocritamente pregasse as mais belas máximas, muitas vezes o médium, na sua vaidade disfarçada, no seu orgulho, no seu egoísmo mesmo disfarçados, acaba por absorver, por trazer para si, por sentir-se satisfeito com essas palavras carregadas de belas máximas, mas que são, em verdade, hipocrisias do espírito. Isso na Revista Espírita, de julho de 1860, Exame Crítico. Ainda sobre a natureza dos espíritos, Lázaro, espírito, nos indica alguns critérios sem os quais não se faz uma boa apreciação. Não há um meio infalível para distinguir a natureza dos espíritos se abdicarmos da razão, da comparação e da reflexão. 3 pontos colocados aqui por Lázaro na Revista Espírita 1860, dissertações sobre a distinção da natureza dos espíritos. 3 pontos. Razão, e aí adentramos a Kardec na página de Rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que fé raciocinada somente vamos recomeçar. Fé inabalável somente o aquela que pode comparar, colocar-se frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só o aquela que pode colocar-se frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade. Então Kardec nos diz que a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio. E raciocínio é uma capacidade de analisar, uma capacidade de contrapor, de medir pesos diferentes, bem e mal, e chegar a conclusões através dessa razão. Comparação. Comparar as mensagens que nos são chegadas, as informações que nos são dadas com todas as informações seguras que nos são dadas por Jesus, pelos espíritos responsáveis pela codificação e pelo próprio codificador Kardec, pelos espíritos responsáveis pela continuidade da codificação, esses que nos trazem que os médiuns seguros nos trazem, como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, um sem número de espíritos que podem nos dar segurança, André Luiz, sobre a qualidade do material que nos chega. Esse é material de comparação. E nós precisamos analisar que se nós não temos nada, do nada nós não conseguimos comparar. Nós só conseguimos comparar as coisas quando temos referências. Por isso é necessário buscar, estudar e conhecer para que tenhamos referências. E isso que nos leve sempre ao terceiro ponto, reflexão. Então, repetindo, razão, comparação e reflexão. Diante desses pontos, nós precisamos sempre refletir sobre aquilo que está nos sendo trazido, sobre aquilo que nos é chegado, mas também sobre as nossas impressões, sobre os nossos sentimentos diante disso que nos é chegado. Se isso nos desperta sentimentos de vaidade, de orgulho, de supremacia, se nos julgamos infalíveis, se nos julgamos acima de qualquer erro, de qualquer falha, nós precisamos refletir. É um ponto importante para que nós possamos estar analisando. Existe uma confusão muito grande entre
facilidade de execução e experiência. E Kardec vai dizer sobre isso no livro, falando sobre os médiuns experimentados, no livro dos médiuns, item 192, que a facilidade de execução é uma questão de hábito. Facilidade de execução é uma questão de hábito, que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um sério estudo de todas as dificuldades que se apresentam na prática do Espiritismo. A experiência dá ao médium o trato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas e más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância dessa qualidade, sem a qual as outras ficam destituídas da real utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Repelem todos os conselhos e se tornam presa dos espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Isso é no livro dos médiuns. Então, analisemos bem que existe essa diferença. Nós, depois de algum tempo mesmo de prática, nós podemos perceber que nós temos uma facilidade maior do que talvez o médium que esteja ao meu lado. E que essa facilidade, ela pode nos dar uma espécie de autorreconhecimento como sendo um bom médium, sendo que isso não é verdade. Muitas vezes aquele que tem menos facilidade de execução é aquele que obtém melhores resultados, porque não se busca a grande quantidade de comunicações, mas sim o proveito dessas comunicações, o proveito do trabalho que nos seja colocado. O que dá experiência ao médium? O tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Para apreciar-lhe as qualidades boas e más pelos mais minuciosos sinais. Para distinguir o embuste dos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Então é preciso o tato para apreciar a natureza dos espíritos, apreciar as qualidades boas e más e para distinguir o embuste dos espíritos enganadores. Lá no livro dos médiuns, Kardec vai colocar o que caracteriza os médiuns imperfeitos. Nós estamos quase chegando ao final. Médiuns obsidiados, os que não podem desembaraçar-se dos espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e nada modificam o parecer e os hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha, e esse é um risco muito grande. Quando nós começamos a achar que nenhum risco de má influenciação, nenhum risco de embuste, de engano nós corremos, nós estamos inseridos nesse quadro de médiuns presunçosos. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm de aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas, e aqui é um grande problema, porque normalmente os médiuns orgulhosos são aqueles que dizem: se eu não estivesse aqui, o grupo não teria recebido essa mensagem. Essa mensagem tem um alto cunho moral e se ela chegou é porque eu fui o intermediário.
Esses médiums, normalmente, segundo aquilo que coloca Kardec, correm o risco de acabar mesmo falseando algumas comunicações. Não percebem nada pela vidência, mas dizem ter visto isso ou aquilo. Não ouvem nada e dizem estar ouvindo. E é um grande risco que advém sempre do orgulho. Médiuns suscetíveis. É uma variedade dos médiuns orgulhosos. Suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto as suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que lhes dê um parecer. Geralmente tomam a aversão às pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que se vão pavonear a algures e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Então, esse também é um grande perigo. Todas essas características aqui são características de alto perigo para o médium. Quando nós acabamos não admitindo nenhuma palavra que nos procure orientar e julgamos que tudo aquilo que está sendo dito é para que nós não sejamos aceitos ou para que sejam criticadas as comunicações, sem analisar aquilo que está sendo colocado, nós nos colocamos nesse papel de médiuns suscetíveis. O que leva a outros quadros que aqui foram vistos, os médiuns obsidiados, e os médiuns fascinados também. Isso colocado por Erasto também lá no Livro dos Médiuns. E agora, para terminar esse ponto dos médiuns, porque nós já temos 32 minutos de estudo, depois do médium feito é que começam as grandes dificuldades. Livro dos Médiuns, item 216. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica seja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama de médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele mais do que nunca precisa dos conselhos e das prudências da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que vão lhe ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com as próprias asas, não tardará em ser vítima dos espíritos mentirosos que não se descuidarão de lhe explorar a presunção.